Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te Amém. agradecemos, te louvamos por essa manhã estarmos na tua presença. Cobre-nos com Amém, o teu Senhor. sangue, tem misericórdia de nós. Temos uma convicção, ó Pai, que Tu és fiel, se Senhor. andarmos nas direções, nas respostas, naquilo que nós temos do céu disponível para nós, Pai, Sim, não meu tem Deus. como dar errado, Senhor. Nos ajuda a nos desvencilhar de toda a linha de raciocínio, de regências da terra, da nossa alma não conquistada, da nossa origem em Adão, e colocarmos para funcionar aquilo que temos em Cristo. Isso não Isso, falha. Que em nome de isso, Jesus Pai. descansemos em Ti e tenhamos Isso, convicção que o Senhor está preparando todas as coisas, que o Senhor já preparou, já fez, sim, já Pai. está realmente disponível. Nós precisamos Sim, acessar, meu Pai. Essa é a Deus. nossa parte. Tenha misericórdia de nós, guarda nossos ministérios, Em guarda nome de nossos Jesus. filhos, guarda a vida do Mateus, da Tu és Letícia, fiel. guarda, Pai, cada vida, e que em nome de Jesus nós possamos nos permitir ser tocados pelo Senhor. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém e amém. Glória a Deus. Às vezes a gente vai mexer em certos lugares, né? Que às vezes a pessoa faz. Ontem no bate-papo, assim, alguns assuntos eram um bico para lá, torce o nariz para cá. Ai, para que que mexe nisso? Por que que fala daquilo? Porque são coisas que a gente não quer. Na verdade, tá ruim, mas a gente não quer mexer porque dá trabalho, porque dói, porque a gente se vê, a gente acha. Jesus acha a gente e mostra, cara, você é isso aqui, ó. E você não quer ser assim, você tem vergonha, você fica chateado, mas eu creio que esse é o processo aí que o Senhor tem para nos tirar desses lugares. É que dá um choque muitas vezes daquilo que nós temos na nossa mente, de quem nós somos e de quem verdadeiramente o Senhor mostra que a gente está sendo, que é coisa absurda. Na minha vida, assim, tinha coisa que eu tinha uma consciência plena de quem eu era, do que eu fazia, mas tinha coisa que para mim estava até de boa. Não tinha essa visão. Mas de repente, quando você se deixa tocar por Deus, ele começa a mostrar quem realmente você é, isso dá um choque interno violento, porque realmente você fala como que chegou nesse ponto, como que eu deixei, como que eu entrei, da onde que veio, um monte de questionamento, um monte de lembrança, um monte de coisas aí, e é uma guerra. Sim. Esses dias tinha tava uma irmã falando de uma palavra que ela ouviu, assim, entrou como uma faca no meu coração. E aí, em cima disso, ela vai ter que tomar certas atitudes, fazer certas coisas, e é uma guerra, porque a gente, na verdade, a gente parece que a gente queria olhar mais ou menos como um todo, falar, não, dá para ir tocando assim. A nível de salvação, dá para ir tocando. Só que a nível de livramento de verdade mesmo, de avanço, de reinado, de sair de muitos lugares de sofrimento, Sim. aí já não dá. Então, eu creio que quem busca esse tipo de linha de raciocínio, quem está aí caminhando com Éder Gregório, com as nossas vidas e com tantos outros aí, é porque nós não estamos satisfeitos com a salvação. Ela para a gente é o mais importante, mas nós temos entendido que tem outra coisa. Porque muita coisa que a gente faz a nível de salvação daria para não fazer e você está salvo. Agora, ficar aí passando vergonha, sofrendo, tudo arrebentado por dentro, isso aí nós vamos ter que realmente entrar em outro ambiente. É essa a nossa proposta e eu creio que o Senhor vai nos dar graça em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ver se a gente acaba essa folha. Irmãos, deixa eu dar já uma adiantadinha no assunto. Amanhã, seja o ponto que tiver da sobreposição, nós vamos ter que interromper a parte da sobreposição. Segunda e terça e quarta, provavelmente. Ou eu vou tentar, a gente vai tentar que seja só segunda e terça. Eu vou estar fazendo o Oséia sozinho, um outro assunto aí que o senhor está trazendo, algumas coisas para a gente tratar. E na quarta ou na quinta, então a gente vai começar já a ministração da festa do Yom Kippur, que vai ser dia 2/10, o encerramento. Então a gente vai precisar de uns dias aí para estar ministrando. Então a pastora vai estar 2 ou 3 dias fora aí para preparar material. Aí depois eu vou estar ajudando ela, depois que a gente acabar o Oséias, para a gente voltar na quarta ou quinta, então, com isso. Então, amanhã, de alguma forma, parar onde parou
Depois a gente volta, depois das festas, para a gente continuar com o assunto da sobreposição, que provavelmente acabe no final do ano que vem. Amém? Vamos Não, embora. porque se a gente for ver o quanto a gente é sobreposto, meu Deus, tem muita coisa. Quando nós fizemos a lista, eu tinha escrito, e a gente estava conversando, eu fui escrevendo no WhatsApp, né? E depois passei aqui para o lugar do computador. Tem muita coisa, não é? Muita coisa mesmo. Mas graças a Deus que o Senhor está nos limpando, está trabalhando, está nos perdoando, nos levando adiante. Isso que é importante. Importante é que a gente está percebendo que cadeias estão rompendo, estamos saindo de lugares tão terríveis, de tanta dor, de tanto sofrimento, não é? De tantas coisas erradas que havia dentro de nós e a gente não sabia nem de onde vinha. Mãe, meu Deus, eu sou crente, não é? A gente falava para Deus, Deus, eu sou crente, sou tua filha, que nem eu, Lázaro, misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho, tá bom? Mas e daí, não é? Então, eu creio Deus, que mas às vezes canta para nós, misericórdia, filho, eu sou teu pai. é, Ajuda o pai. ajuda o Pai. E às vezes a gente não está conseguindo ajudar o Pai, não é? E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está nos alinhando, nos colocando por adornados mesmo no Senhor, não é? Então nós vamos voltar a falar de Maria. Não coloquei um PDF, porque nós vamos usar o de Maria mesmo. Amém? E eu creio que amanhã a gente pode encerrar com uma renúncia, né? Em relação, se a gente conseguir terminar hoje, a gente pode, amanhã, você gastar tempo com todos esses pontos que estão sendo levantados, se a gente fazer uma renúncia, renúncia da religiosidade interior, porque essa palavra da sobreposição em relação à religiosidade, ela tem mais, pelo menos dois textos para nós abordarmos de maneira bem profunda, que é a mulher pecadora junto com o fariseu e é o cego de nascença. O pastor Alexandre já deu um spoiler aí na terça-feira, não é? Mas o cego de nascença é muito profundo para desmanche de sistema religioso. Então, nós estamos trabalhando esses dias com o sistema religioso dentro de nós, Marta e Maria, no particular, no ambiente de casa, às vezes no ambiente onde é dentro de nós, porque às vezes nós interiorizamos muito a revelação do evangelho, né? E não aplicamos na vida da gente de uma maneira um pouco mais prática, no sentido de que esta passagem serve para colocar essa guerra que há entre alma e espírito, a conquista, a carne e o espírito, a conquista da nossa alma. Dá para a gente pegar os fundamentos da palavra e trazer para dentro da nossa vida. Então, às vezes, dentro da tua vida tem uma Marta em pé, dentro da minha vida tem uma Marta em pé atrapalhando a adoradora. E nós podemos, sim, gastar tempo com Deus, falando, Senhor, é pessoal. Eu estou aqui buscando a tua presença, eu estou aqui querendo fazer alguma coisa, sempre tem algo querendo me tirar desse lugar. Vamos, vai, faz, toma a decisão. Já sai varrendo a casa. O Senhor às vezes dá uma palavra, né, para a gente a respeito do conserto que Ele quer fazer conosco. Ao invés de permitirmos que aquela palavra encontre o respaldo no Espírito de Deus que está dentro de nós, não, nós já saímos na força, já saímos na violência. Ah, então é isso aí, então já vou romper, já vou fazer. É aquele legalismo tão terrível, não é? Que pautou por muito tempo a minha vida e eu tenho que pedir sempre para Deus, Deus, não deixe eu querer fazer a tua obra dentro de mim sozinha, porque tu diz na tua palavra, sem mim nada podeis fazer. E tu diz também, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aí nós vamos lá com a força do nosso braço. Não, você tem que produzir isso. Você tem que produzir aquilo. Porque é uma cultura. E lembro que quando Deus fala a respeito de idolatria, ele fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Mas a obstinação, a teimosia, é como o pecado da idolatria e ídolos do lar. Do que ele está falando? Ele está falando de uma cultura que passa de geração em geração para nós. Aquela cultura de trazer a casinha para casa, aquela cultura da festa, onde todo mundo se reunia em torno daquele ídolo, cantavam, fazíamos as festas, as comidas, as alianças que fazíamos de ano a ano aquele ídolo. E é exatamente isso que Deus está falando. Você tem práticas de religiosidade dentro de você, isso é uma idolatria. Isso é uma manifestação de você assentado no trono, você quer mandar, você quer comandar, você quer ter o governo, como temos falado, essa palavra, esses últimos dias, algumas palavras têm entrado com muita força,
no meu espírito, que é a palavra, o comando para a maldição. Então, tem entrado um comando para a maldição dentro das nossas vidas que nos afasta do Senhor. É esse ativismo, esse desespero de fazer as coisas antes de Deus falar. Nós saímos correndo, Deus fala, olha, como é, meu esposo está falando, olha, nós vamos fazer as festas, tudo, mas se nós não nos aquietarmos do Senhor e recebermos algo fresco da parte de Deus, o que vamos produzir para os irmãos? Vamos produzir uma comida velha, nada que verdadeiramente tenha, faça sentido e que tenha unção depois para ser manifestada e despedaçar o jugo. Então, a igreja, infelizmente, é uma igreja que não está casada, é uma igreja que não tem marido, que não tem noivo, que não tem pai, é uma igreja que vive a esmo, tateando no escuro. Então, hoje nós estamos falando dessa moça que aqui, ó, indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Nós começamos a falar ontem sobre isso, e depois já tomou um outro veio, e fomos pegando lá e fomos falando que o Espírito estava trazendo. Ser conduzido pelo Espírito. Será que o Espírito de Deus ele pode entrar na nossa vida e nos tirar do controle? Essa semana, por exemplo, a gente tinha uma programação para os meus cuidados pessoais, aí o Alexandre falou para mim, vai precisar levar o carro na oficina, aí o dia dos meus cuidados pessoais, eu falei, e agora? Fui orando, aí o que aconteceu? O carro saiu ontem, eu não precisava ter desmarcado o meu compromisso, só que hoje eu tenho um compromisso para entregar. E se eu tivesse aquele outro compromisso de cuidar de mim, eu estaria mais embaraçado e não conseguiria terminar o que eu preciso fazer. Sabe o que é isso? Ao invés de nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós queremos resolver tudo sozinho. Desde o começo da semana, eu comecei a orar, falei, Senhor, como que nós vamos fazer? E aí o Senhor pôs as coisas no lugar, porque ele sabia que eu não teria terminado o que eu precisava ter terminado ontem, ele sabia que hoje não estaria pronto, e ele precisou mover a minha vida e a vida do pastor no carro, e uma coisa e outra, para eu poder estar no momento certo, na hora certa, para poder honrar o compromisso, ainda que um pouco de atraso, vai dar aí meio dia de atraso. Então, os irmãos entendem a parte de nós permitirmos o Senhor ser o regente da nossa vida. Marta, ela queria estar no comando. Já vou deixar. Marta queria estar no comando. Ele quer falar. Ele- Ela queria estar no comando, não é? E o Senhor, ele está chamando as nossas vidas para a gente dar o comando para ele. Vai ser melhor. Amém? Pronto. Essa parte que a pastora tem ensinado aí, da parte dos formadores de cultura. Então, dentro desse ambiente aí de ontem, desde segunda, né, que a gente tinha, que eu marquei de levar o carro no mecânico na terça à tarde para pegar hoje, até a tardezinha. Eu falei para ela, eu preciso do carro até quinta à tarde. Aí o compromisso dela de hoje de manhã foi para amanhã de manhã. Só que amanhã de manhã a gente já estava programado para sair para viajar às 11. E o compromisso dela veio para as 10h45. Então vai atrasar a nossa viagem, vamos chegar um pouco mais tarde lá. Só que dentro disso tudo, o que que eu percebi? Que nós ficamos descansados. Então a cultura vai ter sempre essas duas regências, a de Deus e a de Satanás. A de Satanás, no meio disso tudo, ele vai querer pôr a cultura dele. O que que poderia ter acontecido nesses dias, que graças a Deus não aconteceu? Briga. Eu falar para ela, deixa esse negócio de fazer esse negócio para lá, vai assim mesmo. Desmarca isso daí. Ou tá murmurando. Ela poderia ter entrado num lugar de murmuração, porque esse carro, porque hoje. E graças a Deus, nós recebemos a cultura de Deus. E nós Aleluia. fomos atrás de solução. Então, nós vamos estar no meio da guerra, busque a cultura do céu, porque ele vai trazer uma solução. Porque aí você vai sair da murmuração, vai ter certeza que Deus está cuidando de você e vai resolver o problema. Então, amanhã nós vamos sair para viajar uma hora mais tarde do que a gente queria, mas nós vamos chegar lá do mesmo jeito, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Sim. Ela vai estar com o negócio dela resolvido, que para ela seria ruim chegar lá sem a unha feita, que é a unha que ela vai fazer, então para ela seria uma catástrofe ela chegar lá. Então ela vai chegar lá com a unha dela feita, e para mim, ela pega o esmalte que ela passou. Então a cabeça do homem, por que que a gente briga? Porque a Sim. nossa cabeça é diferente. Então para mim, o que que ela faria? Ela tem o esmalte aqui na bolsinha dela. Ela fez a última unha a mesma cor. Espera amanhã, dá uma olhadinha em algum lugarzinho que deu uma rebarbinha,
passa aquele esmaltinho para dar um retoque e vai chegar lá com a unha coisa mais linda do mundo. Ah, é. Não vai gastar Sim. dinheiro, não vai atrasar o dia da viagem, vai dar tudo certo. Uau. Para ela é o fim do mundo. O fim do... Então, antigamente, o que aconteceria? Aí ia brigar, ia ter problema, ia ter coisa. Agora eu estou, então, recebendo uma cultura do céu. Você precisa entender o que a tua esposa está pensando, a necessidade dela e tal. Então, dentro disso, você vai eliminando um monte de coisa da cultura do inferno e de Satanás. Você tira a murmuração, porque você vê que Deus está cuidando de você, porque o carro está pronto. Era para pegar hoje, o rapaz já aprontou ontem, então foi uma benção. Só que me atrapalhou porque se ele me fala que vai entregar ontem mesmo, eu levei ontem de manhã, que na terça-noite nem pude levar, que ele não tinha lugar para deixar na oficina, ia ter que ficar na rua. Então eu levei na quarta de manhã e ele me trouxe na quarta à tarde. Se ele me fala que resolveria ontem, ela ficaria com o negócio marcado hoje. Só que se ela fica marcado hoje, ela não ia acabar o negócio que nós temos que fazer. Então, é Deus encaixando tudo. Se você se Hum, expõe à cultura do céu, sai da murmuração, sai da incredulidade, sai da briga, e um vai suprindo a necessidade do outro, a cultura do céu estabelece, e você vive em paz. aleluia. Então, um assunto que poderia ter virado uma bagunça na minha casa, é uma coisa que ficou tremenda. Então ela vai fazer a unha, o carro está arrumado, nós vamos viajar, vamos fazer o seminário, nós estamos em paz, não pecamos, não murmuramos, não fomos incrédulos, confiamos que Deus está cuidando de tudo. Deus preparou agora de manhã, depois do Osés, para acabar o negócio que ela tem que fazer. Então tudo perfeito, porque o céu é perfeito. A Aleluia. regência e essa cultura do céu é perfeita. Então descanse nisso. Pararmos de ficar nos debatendo, né? Ontem eu estava conversando com o irmão, porque o carro, eu falei, irmão, de repente não é uma guerra, cara, de repente não é uma luta, de repente é uma coisa que acontece. E aí ele foi ministrado, depois ele me mandou umas palavras que me ministraram, falando comigo ali, onde Deus tinha falado com ele, então eu fui boca profética na vida dele, ele foi boca profética na minha. Aí mais tarde, pastor, já resolveu, era só um negocinho aqui, tal, foi uma Aleluia. benção. Glória a Amanhã, Deus. entendeu? Então acabou. Sairmos desse lugar que tudo é guerra, que tudo é luta, que ó o diabo, porque nós damos muita ênfase para a cultura do inferno e desfrutamos pouco da cultura do céu. Se nós desfrutarmos mais e dermos mais ênfase e atenção para a cultura do céu, nós vamos ofuscar a cultura do inferno. E nós vamos viver em paz, porque na cultura do céu não tem como não ter paz. Porque nós vamos entender que nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos crer que nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente. Então, esse Deus todo-poderoso, aliado com um Pai que nos ama incondicionalmente, é impossível que Ele não encaixe a nossa vida de um jeito que nós desfrutaremos do melhor sem uma celeuma. Porque o que que ia acontecer nessa trajetória? A gente ia brigar, murmurar, ela ia ficar chateada porque eu não estava levando em conta a necessidade dela da unha. Eu ia ficar chateado porque ela não estava levando em conta a minha necessidade de sair daqui o horário que eu programei. Ia virar uma bagunça para acontecer exatamente a mesma coisa. Então entenda que muito lugar que a gente entra e vira aquele negócio, vê lá no final, no frigir dos ovos, como dizia meu saudoso e velho pai. No frigir dos ovos, filho, nós chegamos no mesmo lugar. Então, no frigir dos ovos, nós chegamos no mesmo lugar. Só que nós podemos chegar nesse lugar alegres, descansados, felizes, em paz, em fé, ou podemos chegar nesse lugar, porque amanhã eu ia viajar ao mesmo horário, ia acontecer tudo igualzinho, irmãos. Só que por dentro a gente já está um chateado com o outro, ia viajar pesado, ia viajar num clima ruim, estaríamos dando essa aula, então está tudo em paz. Então nós vamos ter que decidir. Eu entendo por isso que é uma decisão. Faz uma leitura e descansa. Aí Deus vai colocando as coisas em ordem, você vai fazer acontecer, Deus vai colocar as coisas, você vai ter paz, vai ter descanso, vai ter o descanso da fé mesmo. Então vai ser bênção na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá. Então, dentro disso aí que o pastor está falando, eu fico extremamente feliz, por quê? Porque essa é verdadeiramente a regência do céu. Marta, essa hora religiosa, a sem a voz do Senhor, ou a minha casa inteira, eu e o pastor, e sem a voz do Senhor, é como está falando, viraria uma bagunça. Agora, ouvindo a voz de Deus, sabe o que Deus está falando? Marta, deixa eu pacificar você. Deixa eu tomar conta da sua vida. Marta, pare um pouco, aquiete-se. Ouça a minha voz com o desejo de obedecer. Assente-se aos meus pés e deixe que esse lugar de caminhada com o Senhor te limpe, te guarde, te cure, te sare. Irmãos, nós estamos aqui.
dentro do nosso casamento, numa caminhada de cura, onde eu preciso ser sarada e o meu esposo precisa ser sarado. Cada um na sua área, nós dois precisamos ser sarados. Agora, olha que prato cheio para o adversário vir e trazer algo dentro da religiosidade, dentro da uma sobreposição do que? De uma mulher insatisfeita, de uma mulher que está perseguindo o marido, de uma mulher que está brava, uma mulher idólatra, e aí ia virar aquela bagunça. Mas conforme fomos entregando ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, eu cuido, eu cuido, eu cuido. É isso que ele está falando. Marta devia estar apavorada, como ele falou, você está agitada. Que eu comecei a ler aqui, ó. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. É isso que o adversário quer que a gente passe a vida da gente inteira fazendo, ocupadas com vou criar uma palavra nova aqui, uma fazeção. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E não tem quietude. No interior está aquela anarquia, aquela bagunça, aquele monte de voz de comando. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que operar, porque isso aqui tem que dar certo. Observe, para quem está indo a manifestação, se isso der certo. O resultado que nós estamos chegando, para quem está indo a glória? Porque aí você já vai saber a quem eu estou cultuando, a quem você está cultuando. Se a glória vier para você e não para a palavra de Deus, para o direcionamento que Deus deu, para o próprio Espírito Santo de Deus, você estará cultuando a você mesma. Se é aquela coisa, eu quero ter razão, que o meu esposo falou, eu tenho um horário para sair, e aí aquela coisa rígida, não é aquela coisa que não tem uma mobilidade, o que acontece conosco? O Senhor, ele vai estar fora do comando da nossa vida, então quem nos comanda? Então, essa Marta, aqui, olha o que o Senhor fala, olha o que ela fala para Deus. Então, ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado que eu fique a servir sozinha? A concepção de serviço de Marta não era a mesma concepção que Jesus tinha. Aquilo que aprovava e era bom no coração de Deus, de Jesus que estava ali, não era a concepção que a Marta tinha. Ela achava que servir a Jesus, servir a casa, servir aos irmãos, aqueles que estavam naquele lugar, era algo em que ela tinha que ficar preocupada, agitada e andando de um lado para o outro, com a mão na cabeça, se descabelando. Agora o Senhor está falando para a gente assim, filha, você entrou na minha presença, no meu governo, e você continua trabalhando sozinho? Dentro da sua vida, do seu casamento, da sua casa, da sua igreja, do seu lar com a sua esposa, você continua trabalhando sozinho? Para quem vai a glória se isso tudo der certo? Se você não estiver sendo gerenciado pelo poder da palavra de Deus, como o pastor Alexandre deu testemunho da irmã, que foi como uma facada no coração dela, extremamente difícil que ela vai ter que fazer. Mas ela vai estar gerenciada pelo Criador dos céus e da terra. Ela vai estar debaixo da responsabilidade do Senhor. Porque se ela não colocar essa palavra que ela ouviu em prática, depois de a ter impactado tanto, sabe o que ela está falando para Deus? Eu estou por minha conta e risco. Pode deixar que eu me viro. Agora, conforme Deus vai trabalhando a palavra dentro de nós, conforme Deus vai trazendo uma quietude ao nosso coração, e Deus fala: não, você é aceito, você não é rejeitado, pode confiar em mim. Vai fazer uma apostila, como eu estou fazendo esses últimos dias, estou fazendo uma apostila. E o adversário vem com um bombardeio. Não, porque eu falei hoje para o meu esposo, eu falei, Alexandre, parece que não faz sentido o que eu estou escrevendo. É um bombardeio tão terrível, mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que colocar aquilo, Senhor, o Senhor está comigo, porque o adversário, ele envia tanta seta, para você ficar paralisado, agitado. Ele quer. Aí, esses dias eu estava conversando com o irmão falou assim: você recebe essas setas? Irmãos, todos recebemos setas e pesadas. Quanto mais em lugares altos estivermos, às vezes de liderança, de algum tipo de proeminência, mais o adversário vai querer te derrubar. E ele vai lançar umas armas, às vezes, que podem ser umas bazucas mesmo, porque cada um está preparado para um tipo de guerra. Então, o Senhor está falando, querida, você me hospedou na tua casa. Para. Tem outra coisa para eu fazer para você agora. Aí vem lá. A dona da casa hospedou Jesus. Mas a dona da casa não para. A irmã para.
Então, é o serviço versus o ouvir. Então, quando eu preguei essa palavra, o que o Senhor me chamou a atenção? Às vezes nós entramos na presença de Deus e queremos falar, e Deus está querendo que a gente ouça. Olha o que Maria fez, ela estava ouvindo, ela não estava falando. Então, o Senhor, ele está querendo hoje simplesmente que você fique quieta e ouça. Ele não quer nem que você fale dos seus problemas para ele, das suas dificuldades. O que ele está falando para você, falou, ouça a minha voz, e eu vou pôr as coisas no lugar. Porque a minha voz é eterna. O direcionamento que eu te dou é paz para sempre. Aquilo que eu falo para você, se você crê que o meu Espírito está junto com você para colocar esta obra em ordem, não é por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito que te convenceu e te deu uma condição de decidir corretamente, se você fizer isso, você vai entrar em lugares espetaculares de paz e de tranquilidade. E o resultado vai chegar e você vai ver que eu sou por você. Então, o que Deus estava falando, olha, pare, pare, pare de ouvir tantas vozes, comece a sentenciar as vozes. O problema, amados, é que nós somos muito passivos na batalha espiritual. As coisas vêm e nós deixamos tomar volume. As coisas vêm, como eu estava falando, a respeito de dor, de sofrimento, nós vamos deixando isso tomar volume, nós deixamos isso crescer. E o Senhor está falando para nós, filha, já mate, extermine pela raiz, não deixe crescer. Tem um dizer que fala, o adversário pode até, o passarinho pode até pousar na minha cabeça, mas não vou deixar de fazer ninho. E a Marta, ela faz ninho, por quê? Porque ela anda agitada, preocupada, ansiosa. Aqui a palavra de Deus está falando. Aí depois, Deus está falando, o que... Aqui, ó, queria perguntar para você, o que nós estamos fazendo enquanto Jesus está falando? Onde está a nossa mente? Já reparou como a mente nossa vagueia? Às vezes Jesus começa a falar conosco, a gente distrai, a gente não permite ele continuar. Ou às vezes vai entrando num lugar onde a gente não quer que Jesus fale, a gente fala, Jesus, dá um tempinho, eu vou dar uma saidinha, daqui a pouco eu volto. Não queremos ouvir o que Jesus quer falar. Essa parte de Jesus, você, quando eu acompanhava mais futebol, você vê quando o técnico vai fazer a substituição, eu observava o semblante, o jeito de muitos atletas ali que vão entrar no jogo, eles olhando para aquela prancheta que os caras estão falando, eles já não estão nem aí mais. Eles não estão ouvindo aquilo. Porque eles já têm na mente deles o que eles vão fazer. Então, na verdade, ele chega, geralmente você vê o que entrou no campo, vai lá, ele fala com um ou dois, que é para ir para a posição que o técnico mandou, e ele vai para a posição que foi designado para ele. Só que na cabeça dele, aquilo que o técnico está falando, geralmente já é quase inútil, porque ele já está no fervo daquele negócio ali do jogo e ele já tem um projeto. Eu via isso muito com funcionário. Você chega com um funcionário, você vai tentar organizar ali um lugar, porque o funcionário, ele pensa que ele já sabe tudo. E beleza, tem funcionários excelentes. Mas às vezes uma troca que você faz de uma ordem de um serviço, a pessoa ia encher a linguiça e você fala para ele, corta o frango primeiro, e o funcionário dá pulo de 300 metros, porque na cabeça dele fala assim, qual vai ser a diferença se eu vou ter que fazer os dois? Mas para o patrão que está sabendo, primeiro porque de repente eu vou ter uma entrega com esse frango, eu tenho pouco frango na frente, a linguiça pode ficar para depois. Ou depois ele vai ter que sair para almoçar e ele é mais especializado em cortar o frango, e no horário do almoço dele o outro enche a linguiça, mas o funcionário ele não entende isso. Então você está falando, mas ele já sabe o que ele vai fazer. Quantas vezes que você fala isso, aí eu saía, por exemplo, do açougue, eu voltava, o cara estava enchendo a linguiça, o frango dá para cortar. Ah, o que aconteceu que você não cortou o frango? Eu falei, não, porque vai dar na mesma, eu vou ter que fazer os dois. Ele falou, não, cara, era o frango primeiro. Aí você explica por que que era primeiro. Então Jesus muitas vezes está falando comigo e com você, mas nós já sabemos o que nós vamos fazer. Nós já fazemos a nossa leitura, nós estamos até, parece que estamos ouvindo. Você está ali, que nem o jogador na beira do campo. Ele fica ali sapateando, olhando aquela prancheta, mas ele está longe. Aquele funcionário, ele está ali com a faca, agitado, olhando para tua cara, fala, cara, eu vou encher linguiça. Porque não vai mudar nada. Então ele ouviu, mas ele não obedece. Então nós estamos muitas vezes com Jesus dessa forma. Parece até espiritual, até paramos ali ou estamos sendo obrigados a ouvir. Só que você já sabe o que você vai fazer. Isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque é uma rebeldia
exacerbada, assim, ó, escancarada. Nós estamos falando para Jesus, eu sou rebelde, eu sou desobediente. Sabe para quem exerce qualquer tipo de liderança na igreja, quando a ovelha vem perguntar para você, pastor, ou irmã, a irmã que é dirigente do louvor, não sei o quê, como que eu. Ah, sim. E a pessoa faz tudo ao contrário, porque se não bater exatamente como ela já ia fazer, ela não faz. Porque ela já tem algo definido dentro dela e ela não está aberta para uma nova direção. Porque aquilo que ela já tem é melhor do que aquilo que você está falando. Então a gente toma cuidado, porque às vezes aquilo que você está perguntando para Jesus, você já tem algo dentro de você. E que para você é o máximo. A pergunta que eu te faço agora: por que você perde o seu tempo de perguntar para Jesus se você já sabe o que você vai fazer? Sim, Por que você perde o seu tempo de procurar uma liderança espiritual, a tua liderança, para pegar um atendimento, pedir uma oração, se você já sabe o que você vai fazer? Então, seja coerente com a tua rebeldia, pelo menos. Bom, não adianta eu perguntar para Jesus, não adianta eu perguntar para o irmão, para a irmã, para a pastora, porque eu já sei o que eu vou fazer, então vai e paz. Aí depois que der zebra, depois que der pau, aí você vai orar. Ô Jesus, misericórdia, pastor, me ajuda. Vai ser mais bonito do que a gente ficar, Jesus, o que que eu faço? Por onde que eu vou? Eu compro ou não compro? Eu vendo ou não vendo? Mas você já sabe que você vai comprar, você já sabe que você vai vender, eu saio desse ministério ou não saio, eu caso ou não caso. Aí Jesus vem e fala para você, ó, não casa, porque o menino tá mascarado, o menino tá maquiado, ele não é isso daí, ele vai ser isso aí até o dia de entrar na sua casa e fechar a porta, só você e ele, com tudo assinado, aliança no dedo. Aí a máscara vai cair. Não entra, não entra. Aí a moça fala assim: imagine, ah, Jesus, Jesus, o senhor não tá vendo nada, ele é um príncipe, um príncipe, príncipe. Aí o dia que fecha a porta, que a máscara cai, você apanha, você escuta uns gritos, você é abusada, você vira escrava dele, trabalhando, ele não sai de casa para nada e quer tudo na mão. Aí você fala: ah, Jesus falou comigo. Por que que não obedeceu lá? Então, fica uma coisa incoerente, o que a gente busca e o que a gente pratica. Então, nós precisamos entender que se Deus está falando, é o melhor para nossa vida. Então, não vá com as coisas prontas. Ah, eu vou perguntar, vai que dá certo, né? Eu vou perguntar. Vai que bate com a minha opinião, pelo menos eu tenho um cúmplice. Você não está atrás do conselho, você está atrás de um cúmplice. meu Porque Deus. se der errado, ah, o pastor Alexandre falou que sim, entendeu? Ah, não, pergunta a pastora faz. Eu até gravei a conversa, ó, aqui ela falou assim, não, é isso aí mesmo, irmão, faz, tá vendo aqui, ó? Aí você tem um cúmplice. Você quer complicar a tua liderança ou quer complicar o teu Deus? Não, Jesus falou comigo. A voz de Jesus não dá para você gravar, né? Mas a minha, de repente, você entra no atendimento, põe o celularzinho aí, você grava. E aí, o que você acha disso? Apesar que você não vai tirar de mim, faz ou não faz. Mas eu posso falar, irmão, se Deus falou, tá. E você fala, não, o pastor concordou, então. Aí eu faço. E quando a bomba estoura, você fala aí, ó, o pastor estava comigo, gente. Então você está atrás de um cúmplice. Você está atrás de alguém para assinar a tua rebeldia. Então, se você já sabe que você não quer ouvir, que você não vai fazer, faça o que você vai fazer. Mas a gente tem que ir para Jesus, vai entrar no jogo, escuta a orientação. Vão te pôr no jogo? Jesus está te chamando do banco? Se você estava no banco, porque você já não está entre os 11 melhor. Porque se você tivesse entre os 11 melhores, você era titular. Então já tem que entender que você é reserva. E nós não temos humildade para isso. Nós já estamos no banco fervendo. Ai, jogada dele, sou melhor que esse daí. Ah, do outro, poderia estar aí. Já está murmurando lá no banco. Aí quando você é chamado para entrar, você já sabe o que você vai fazer. Porque você é muito bom, eu sou muito bom. Você é reserva. Jesus está te dando uma oportunidade de jogar 15 minutos para ver como que você tá. Aí nós entramos na nossa rebeldia e vamos ficar no banco no próximo. Aproveite a oportunidade que Jesus está te tirando da reserva para obedecer cabalmente o que o técnico está te falando e desempenhe aquilo para você poder ser titular, para você poder ter uma aprovação. Mas a gente quer insistir em fazer o que a gente quer fazer. Por isso está parado. Por isso nós estamos estagnados em certas áreas. Porque a gente insiste em fazer o que a gente quer fazer. E vai ser reserva para sempre.
porque não sai da murmuração, da incredulidade, da desobediência, da afronta a Deus, já sabe tudo, e estamos perdendo tempo, irmãos. Então, em nome de Jesus, aproveita essa presença e ouça a Deus para a obediência, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, eu coloquei uma coisa aqui muito interessante em relação à religiosidade, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para que seja colocado também na presença de Deus. Quando nós entramos no caminho da religiosidade, não é? Existe algo que a gente pode fazer e não prestar muita atenção e a gente está sendo enredado pelo engano. É assim, ó. Vamos supor que Deus fale para você hoje. Coma menos. E você come a quantidade normal que você comeria no dia. E aí você faz assim, depois eu faço isso, não é? Depois eu compenso. Ou você tem um erro com uma pessoa, então vamos supor, você foi desagradável com a pessoa, falou qualquer coisa de qualquer maneira, e aí o que que você pensa? Depois eu vou dar um presentinho para ela. É, Você machucou a sua esposa, tem um caso muito característico que nós vivemos, né? Um rapaz aconselhou a namorada a fazer o aborto, e a gente percebeu que ela ficou muito mal, tudo, eu e o Alexandre, a gente era do mundo ainda, não é? E o Alexandre falou com ele, né? Eu falei também, não sei certinho como foi, porque já faz muito tempo. E aí ele pegou e falou assim, o quê? Ela? Não, depois eu compro um iogurtinho para ela e fica tudo bem, Chandelle. um Chandelle, né? Então, no caso, era um aborto, era algo muito sério, né? Então, o que eu quero trazer é o seguinte: o quanto de nós estamos compensando os nossos pecados através de uma nova atitude reformada, só que sem nenhum arrependimento. O quanto de nós estamos tentando compensar as nossas práticas pecaminosas através daquilo que nós falamos assim, eu vou reparar isso, mas sem haver uma torneira, né, que possa estar aberta para o sangue de Jesus descer. Porque não tem um constrangimento, não tem uma oração, não tem nada. Deus mandou, né, eu comer um pouco menos. Não estou falando nem de glutonaria, estou falando, às vezes, de um comando que o Senhor te dá. Olha, jejue, ou coma menos, ou não coma tal coisa. Aí você fala assim, não, Senhor, eu vou comer o arroz doce aqui, amanhã eu te entrego o doce de leite. Então, nós, ao invés de obedecermos, nós damos um jeitinho na obediência. Vamos pecando e, ao invés de usarmos a cruz do Calvário e o sangue de Jesus e a pessoalidade de Cristo e um arrependimento para a mudança, nós vamos mascarando o erro, nós vamos mascarando o pecado com uma atitude de reparação, sem arrependimento. Consegui explicar? Então, esse tipo de manifestação está dentro da religiosidade. Aqui, dentro daquilo que nós estamos tratando, são as manifestações que nos trazem governo, comando para a maldição. Então, esse tipo de astúcia que o adversário envia para nós, ela pega as pessoas como eu, os legalistas. Por quê? Eu quero andar direito. Só que como eu não consigo, eu ando na sensualidade da minha carne, eu falo sensualidade não no sentido de sexualidade, mas no sentido dela ser uma carne, ser saciada nos seus próprios prazeres, o que acontece? Então, como eu quero fazer o que eu quero, e nisso eu estou sendo idólatra e feiticeira, então eu vou manipulando a situação para levar as coisas exatamente como eu quero. Que é o pastor Alexandre falou. Você pergunta, mas na verdade você não quer uma resposta direta de Deus, que vai às vezes te falar um belo do não, mas você quer alguém para ratificar aquilo que você já tinha decidido por dentro. Então, Ou às onde vezes eu falar um belo de um sim. é, Como é que você não quer fazer? então, todas essas circunstâncias podem nos levar para esse tipo aqui de situação. Veja que o Senhor, ele adverte Marta e ele fala para ela assim, você está preocupada com muitas coisas. Então, o que é preocupação? Ocupação é algo que eu tenho que ter atenção. Estou me envolvendo com aquilo. Agora, pré é algo que quer dizer antes. Quer dizer como que eu posso dizer? Uma antecipação. Então, ela estava ocupada com algo antes do tempo. Então, isso é deixar a nossa mente vagueando nas idolatrias da nossa própria vida.
Então, se a gente vamos pegar o exemplo de novo da nossa casa, se eu ficasse preocupada, ai, quinta-feira eu não vou poder fazer minhas unhas, ai, quinta-feira isso, ai, porque agora mudou o horário, e o pastor Alexandre ficasse, ai, então são preocupações. E às vezes a Marta está tão enraizada dentro de nós que nós não temos nenhum momento de descanso. Sabe por quê? Porque a preocupação nos arranca do presente. Aquilo que Marta estava fazendo aqui, amados, essa Marta é uma das manifestações, para mim, mais terríveis de Beelzebub. Porque, além dela colocar Maria fora do lugar de alcance da voz de Deus, ela queria tirar Maria do alcance da voz de Jesus. Vem me ajudar. O que eu estou fazendo é mais importante. Então, quando Deus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Marta, quando ela falava, chama Maria para me ajudar, ela não precisa ter fé, religiosidade. Quando ela fala para Jesus, Senhor, traz a Maria para andar comigo na minha preocupação. Ela ia tirar Maria da confiança que ela estava tendo, que ouvir a Jesus faria com que todas as outras coisas dela ficassem em ordem. Então, ela estava chamando Maria para quê? Para obras. Isso também é religiosidade, obras sem Deus. Então, se nós formos fazer dar uma dissecada um pouco mais profunda em Marta, ela é uma expressão fortíssima daqueles que entronizam a religiosidade no coração. No versículo pequeno, são poucos, um texto pequeno, mas aí a gente às vezes até pensa, vamos colocar aí, vamos fazer uma mistura. Só que nós precisamos entender, amados, tem uma linguagem na psicologia que eu não gosto, chama ressignificar. Eu não gosto dessa palavra, sabe por quê? Cristo ele não vai ressignificar, é um pouco, às vezes pode aparecer até um pouco pegação de pé minha, uma implicância, não é minha. Mas, na verdade, é o seguinte, Deus, quando há algo em nós que é da carne, ele não vai mandar ressignificar, ele vai mandar morrer. Por quê? Porque às vezes nós pegamos e entramos por um caminho de ser tratados naquele assunto, só que aquilo morre dentro de nós. É como eu falei a respeito de dar um jeitinho na comida que às vezes Deus falou para não comer. Você não vai pegar todo o que está envolvido nessa astúcia nossa de amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer de outra maneira. Senhor, o senhor não vai ficar sem o meu sacrifício. Eu vou fazer o sacrifício, só que é a minha maneira. E Deus nem estava pedindo o sacrifício, ele estava pedindo só obediência. Então, nós vemos que como a linhagem de Saul ainda está viva dentro de nós, que estamos na casa do Senhor. E nós vamos empurrando com a barriga. Esses dias, uma pessoa falou assim, nossa, mas Saul, ele foi tocado lá no meio dos profetas, ele estava andando lá, e ele começou a profetizar no meio dos profetas. Mesmo estando naquele desconcerto, porque ele estava caçando Davi, ele estava fazendo uma coisa terrível, caçando. Às vezes você e eu estamos caçando o ungido de Deus que está dentro de nós, não é? Mas, de repente, aquele Saul começou a profetizar e meu filho falou assim, então o negócio é... Contei que estava falando. Então, um negócio muito feio mesmo. Porque às vezes Deus está nos usando para fazer determinadas coisas, só que o nosso coração está como o coração de Saul. Um coração que fala, ouvi, Davi, o seu perdão, eu ouvi. Ah, você me perdoou. Ah, você é melhor do que eu. Mas daqui a pouquinho está com a espada desembainhada novamente, perseguindo Davi. Por quê? Porque está na bipolaridade, porque está com uma alma dupla de religião dentro da gente, de feitiçaria. Eu quero fazer a minha maneira. Então o Senhor está nos chamando a sair desses lugares. Vá ouvir a voz do Senhor e Ele vai colocar tudo no lugar. Amém? Em nome de Jesus. O que mais me chamou a atenção nessa palavra que o Mateus compartilhou ontem, um pouquinho do entendimento que ele teve dessa palavra, é a parte que ele falou assim, pai, às vezes a gente se impressiona muito com a performance ou a atuação de alguém. Cara, eu preciso tirar isso da minha cabeça para sempre. Porque um cara todo desconcertado desse, mas aquele ambiente profético usou a vida dele, mas não tem nada a ver com ele. Então, às vezes, a pessoa ela está sendo realmente visitada ou usada por Deus, mas ela está com a vida dela de ponta cabeça. Então, Saul já tinha sido rejeitado por Deus, já estava com um monte de BO, endemoniado, um monte de coisa. Só que quando ele entra no ambiente profético, ele profetiza. E a gente pode se enganar por aí. Fala, não, está profetizando, é de Deus. E já não tem mais nada de Deus ali. Então, tipo assim, isso me chamou muita atenção. Então, foi o que mais falou comigo. Porque a gente toma muito cuidado
Porque às vezes a gente se engana a gente mesmo. Fala, não, Deus está me usando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Uma vez eu perguntei para uma pastora, para minha pastora, eu falei, mas eu caminhei um tempo com uma pessoa e assim, pensa num cara desconcertado. Foi a igreja que eu saí num domingo, eu falei para minha esposa, nessa igreja eu não volto nunca mais. E ela falou assim para mim, vamos continuar. Daqui a pouco Deus coloca as coisas no lugar. Porque tem um preço a pagar. Eu falei para ela, eu pago o preço que for, mas aqui eu não volto nunca mais. E a igreja no culto teve quinta-feira, acho que no outro domingo ele fechou a igreja, No porque domingo. a igreja estava uma bagunça. Eu estava certo no que eu estava vendo, mas eu estava errado na atitude que eu estava tomando. Se eu ficasse uma semana a mais, eu sairia dali aprovado. Aí eu saí desaprovado, ela saiu aprovada. Uma comigo, eu pago o preço que for, pagou o preço comigo. Porque Foi. depois a bomba foi estourar no outro ministério, que foi terrível. Aí no outro ministério, como eu sabia que eu estava pagando o preço que for, aí a vontade de sair era enorme. Mas eu falava assim para Deus: daqui eu não saio, enquanto o Senhor não me tirar. E aí a coisa foi feia. Mas Deus deu graça. Agora, o que aconteceu? Aquele homem, ele era extremamente usado por Deus. Eu acho que até já falei disso aqui. Já. Mas ele falou algo para uma pessoa uma vez, uma moça grávida, que a gente foi orar. Ele falou: amanhã vai nascer sua criança, vai ser um menino. E de agora até amanhã, na hora do parto, você não vai ter mais dor. E a moça estava se retorcendo de dor. E ele orou por ela, a gente foi embora. Outro dia, o irmão dela, o Jean, ligou para ele. Eu estava junto. Falou: "Ó, nasceu. Minha irmã de ontem, depois que você orou, não teve mais dor. Nasceu hoje e é um menino." Ela não tinha ultrassom para saber o sexo. Ela não tinha, que ele poderia ter essa informação, sei lá, de alguma forma. Ela não tinha isso naquela época. Ela não tinha a data marcada, não teve nada. Foi parto, amanhã nasceu e acabou. Menino e a mulher não teve dor. E quando ele falou isso, eu falei assim: agora ele vai se enrolar. E cumpriu cabalmente. E aquilo me indignava, porque eu sabia da vida de pecado dele, eu sabia que ele estava todo arrebentado. E perguntando para minha pastora no futuro, ela falou assim: irmão, Deus vai ter uma, um compromisso com o ouvinte. Vai cair naquela classe. Depois, lá na frente, apartai-vos de mim que não vos conheço. Em teu nome expulsamos demônio, profetizamos. Ela vai falar, ela falou isso aí. Falando, lá na frente, se ele não se consertar, ah, mas em teu nome eu falei que a moça assim aconteceu, eu preguei, aconteceu, eu expulsei, aconteceu. Porque Deus estava tendo compromisso com o ouvinte. Infelizmente, ele já estava perdido. Agora tem lá 50 pessoas na frente dele ouvindo a palavra. Deus está tendo compromisso. O ambiente profético pega ele. E ele vai trazer palavra, vai trazer pregação, vai alinhar as pessoas, vai ser uma bênção. Isso não quer dizer que ele esteja. Então é disso que o Matheus estava falando. Então a gente toma muito cuidado para a gente não estar nesse engano. Você fala, não, eu estou pastoreando, eu estou bem, eu estou aqui, estou lá. Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser só um ambiente profético, um compromisso que tem para com as pessoas, mas eu mesmo posso chegar lá e ouvir, apartai-vos de mim que não vos conheço. Então eu tenho que estar sempre fazendo uma checagem da minha vida, como eu estou. O que eu vou ouvir quando eu chegar lá, não é eu ouvir o que eu estou falando agora, porque falar agora pode ser só um ambiente profético. Agora o importante é o que nós vamos ouvir quando eu chegar lá. Entra no gozo do teu Senhor, ou apartai-vos de mim que não vos conheço. Então, esse é o problema aí que me chamou muita atenção antes dessa palavra que o Mateus estava falando. Então, dentro dessa palavra tem uma coisa também que eu aprendi com o apóstolo Éder. Ele não se impressiona com absolutamente nada. Você pode, irmão, chegar com a palavra que for, não é questão da minha vida. Você não vê ele falar, "Ah, não faz isso." Então, às vezes, as pessoas ficam naquela coisa, ai, você viu que fulano falou? Você viu que revelação? Você viu que isso? Ele sempre está assim. Pode ser aquela revelação tremenda, não é? Você não vê um uau, ele, ele mantém o padrão, sabe por quê, amados? Ele mantém esse padrão? É justamente para isso. Para a gente não gastar tempo ficando impressionado. Ah, Saul profetizou, ele está em ordem. Saul tá. Não, irmãos, fique tranquilo. Porque, como o pastor Alexandre falou, tem um ambiente no qual Deus é responsável com a vida que está ali sedenta para receber uma palavra.
Mas nós não podemos tirar os olhos daquilo que Jesus quer de nós, como uma retidão para obreiros, uma retidão como irmãos, uma retidão como aqueles que deixam de andar agitados pelas ondas pelas manifestações do vento. Então, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma mente equilibrada. E deixe de ficar deslumbrado por conta de dons, deixe de ficar impressionado por conta de alguma coisa que alguém faça, porque tudo isso vem do Senhor. Tudo isso vem do Senhor. Sabe, amados, eu gosto de dar o testemunho daquele Messi. Ele tem uma excelência divina ao jogar a bola. Então, ele tem uma excelência divina. Só que todas as vezes que vem uma exaltação para ele, eu sempre levanto o ponto, eu levanto dessa maneira. Como Deus o usa naquilo que ele tem de habilidade. Como sempre é para Deus. E eu estou falando isso por quê? Porque às vezes nós começamos a andar em busca de soluções para termos a glória. Você viu o que eu fiz? Aí você e eu estamos encantados com as obras da nossa própria mão. Dentro daquilo que Saul realizou, Saul ele é especialista em falar para Deus. Deus, olha, amanhã eu acerto a conta. Eu deixei as ovelhas para você. Não, eu não fiz isso. O povo que quis. Ele era especialista. Olha quem, vamos fazer um voto. Ele era extremamente tolo nas preocupações dele em reger a obra do Senhor. Ia tomando atitude precipitada, precipitada, precipitada. Por quê? Porque ele não se aquietava para ouvir. Ah, então, quer ver um exemplo na vida de Saul de fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus? Ele estava esperando Samuel para sacrificar. E aí ele falou: eu posso sacrificar. Samuel não chegou. Aí o erro foi do sacerdote. Mas a responsabilidade de sacrificar era dele ou era do sacerdote? Ele era só um rei em batalha. Ele tinha que ter ficado na jurisdição dele. E às vezes nós queremos misturar todas as jurisdições. Nós nos precipitamos demais da conta. Por quê? Porque precisamos fazer. Passa, passa, passa. Não é? Pode falar. Sabe o que acontece com essa manifestação de Saul que pega a gente também? A gente quer sair na foto, porque está escrito assim a respeito disso que ele fazia. Quando ele foi repreendido, é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Se ele obedece, não aparece tanto como sacrifício. A obediência, ela ia ser direta a Deus ali e obedeceu. Parece que o brilho do homem não. Ele precisava brilhar. Ele precisava aparecer na foto. Então, quando ele sacrifica e ele justifica isso, ele tá. Não, eu estou fazendo. Tá tudo bem, mas eu preciso participar disso aqui. Então, tomarmos muito cuidado, porque a obediência é melhor que o sacrifício. Nós estamos querendo sacrificar para a gente sair na foto. Nós estamos querendo que a nossa obra apareça, que o nosso nome apareça, que o nosso ministério apareça. Deus só está falando, cara, obedece. Só isso. Aí ele vai se tornar responsável por você, pelo ministério, pela chamada. O apóstolo ensina as coisas para a gente, né? Eu vou abrir um pouco das coisas que ele ensina para a gente como obreiro, algumas coisas. Então ele vem, ensina, ele te lança e te fala, cuidado com isso aqui. Ele te lança e fala, cuidado com isso aqui. Ele te lança e ele vai te protegendo. Por quê? Porque ele sabe que é fácil a gente se perder. Porque em algumas coisas ele já se perdeu e retornou. Em algumas coisas ele viu as pessoas se perdendo. Então, por exemplo, quando ele percebeu que chegou num ponto que era para a gente estar tendo a rede, as coisas, ele veio e nos autorizou. Falou, ó, começa a fazer assim, faz uma rede para vocês e vão embora. Agora, cuidado com. Aí ele faz uma lista. Porque não vai querer turbinar isso, porque vocês vão ter alma para aguentar. Não vai querer turbinar isso, porque depois vocês vão cuidar das vidas que vão aparecer de uma forma decente. Não vai turbinar isso, então anda no orgânico, porque quando Deus vai trazendo, ele vai dando graça para você fazer. O que é o orgânico? Vai nascer naturalmente. Eu não forço nada. É a época de dar aquele fruto, então ele dá. Abacaxi agora nós temos o ano inteiro. Quando eu era criança, tinha uma época específica, que acho que é mais ou menos essa época agora do ano. Abacaxi, melancia, uva. Era essa época. Então, na nossa casa, quando chegava aquela caixa de uva no final do ano, a gente sabia que era só o ano que vem, porque não existia uva. Mas agora você vai no mercado, tem uva o ano inteiro.
Mas ela é orgânica? Ela nasce só na época? Não, porque eles foram fazendo um jeito de produzir o ano inteiro para ganhar dinheiro, para ter o produto. Mas ela não tem o mesmo sabor, ela não tem a mesma qualidade, ela é diferente, porque não é o tempo dela fazer. Então ele vai guardando a gente nisso. E Saul não se preocupava com isso. Ele não esperava o orgânico. Ele precisava logo que o nome dele fosse posto em evidência. Então ele sacrificava, ele não obedecia, mandava matar, não matava, e ele ia sempre tergiversando, ele ia sempre fazendo as adaptações espirituais, que parecia espiritual. Ele ia tentando mostrar para o sacerdote e para Deus que eles estavam enganados. A argumentação dele era sempre assim, não, mas é que o senhor não viu isso aqui. Oh, olha só, foi muito, Deus foi muito melhor. O senhor mandou, olha o que eu fiz. Eu sou Deus. Me desculpa, mas dessa vez o senhor se enganou. É mais ou menos por aí que Saul andava. E nós temos que tomar cuidado para esse espírito não pegar a gente. Então, quando o apóstolo vem e fala orgânico, 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 aí vem o Mateus, pai, Instagram, pai, pai, pai. Entendeu? Fica uma guerra. Porque é a voz do meu pai espiritual e a voz do meu filho que quer que as coisas dêem certo. Porque é a cultura dele. O ministério dele trabalha muito forte com mídia social. Mas os caras têm estrutura, tem um monte de coisa, e eles estão tocando a vida deles lá do jeito que Deus deu para eles. Como ele tem uma cultura, ele tenta, fala, pai, coloca, faz os cortes, coloca não sei o quê, contrata alguém. Fala, Mateus, não temos gente para atender, filho, é só eu e sua mãe. Nós estamos agora preparando. Tem pastores agora sendo levantados no virtual. Na igreja local, nós não temos uma pessoa para nos auxiliar. Se vier 5 pessoas mais na igreja, nós não temos nem como atender. Então, filho, não tem como. No orgânico, no virtual agora, graças a Deus, tem algumas irmãs que estão bem envolvidas, que estão nos ajudando em atendimento, em pregação e tudo, graças a Deus. Mas até agora há pouco não tinha nada. Prefiro, então não adianta. Aí vou explicando para ele. Ah, pai, não sei, cara, vê aí. Então, você está orando, você vê aí. Mas ele pula dessa altura, porque para ele, vamos estourar, vamos fazer. Aí o apóstolo vem, ó, cuidado, não vai sair na foto na hora errada. Espera Deus te pôr na foto. Espera Deus te promover. Espera Deus te levar adiante. Entra no descanso. Obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Amém? Então, amados, é isso aí. Amanhã, então, vamos entrar pela parte da renúncia. Peça para o Senhor, não vá sozinho fazer essa obra, sozinho, sozinha. Vá falando para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor faça, tire essa Marta. Trabalhe no sistema religioso aí, dentro do seu coração, que Marta operava, vamos colocar assim, dentro de Maria. Tire essa sobreposição. Senhor, não quero mais essa preocupação, essa agitação, fazer as coisas sozinhas. Eu quero andar nesse lugar onde tu dizes, não por força, nem por violência, mas pelo teu espírito. E o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes na sua vida. Amém? Se guarde no amor de Deus. E eu creio que o Senhor, Ele quer verdadeiramente mostrar o quanto Ele pode cuidar de você e de mim. Nós não precisamos ser tão agitados assim, tão preocupados e ansiosos assim. Nós temos Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus abençoe. Até amanhã, se prepare, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Shalom, Deus. bom Deus dia. abençoe, amada, que entrou agora. Deus te abençoe. Beijinho Dá para também. falar amém, irmã, já tá bom, né? Depois você assiste o resto. Deus abençoe, shalom, bom dia, Amém. vamos que vamos. Glória a Deus.